Boa noite, irmãos e irmãs. Continuemos com as reflexões do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, seguindo com a leitura dos itens 4, 5 e 6. Abandonar pai, mãe e filhos, do capítulo 23, Estranha Moral. Abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que, por amor a mim, deixar a sua casa, as suas terras, o seu pai, a sua mãe e toda a sua família, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, Pedro disse a Jesus: Nós deixamos tudo para segui-lo. E Jesus lhe respondeu: Pedro, em verdade, eu lhe digo que não existe ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus a sua casa, o seu pai, a sua mãe e toda a sua família, que já não tenha recebido neste mundo muito mais, e nos séculos por vir, a vida eterna. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Um outro lhe disse: Mestre, eu também quero seguir com o Senhor, mas deixe que eu vá primeiro à minha casa vender todos os meus bens. E Jesus lhe respondeu: Todo aquele que, tendo colocado a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso compreender que o pensamento, que evidentemente era esse, os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque esse pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia de abandonar a família não combina com a sua doutrina. A aplicação desses ensinamentos surge quando sacrificamos os nossos interesses e o convívio com a família para defender a pátria. Um filho não é condenado quando precisa se afastar de seus pais, abandonar mulher e filhos para marchar em defesa de seu país. Ao contrário, um grande mérito lhe é atribuído por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades, para cumprir seu dever. Portanto, existem alguns deveres que são mais importantes que outros. A lei não obriga que a filha deixe seus pais para seguir com o esposo. O mundo está cheio de casos onde as separações dolorosas são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem o amor para com os filhos. Com exceção do termo odiar, as expressões que foram utilizadas por Jesus não negam o mandamento que diz para honrar o pai e a mãe, como também não negam o sentimento de ternura paternal. As expressões também não pregam o abandono aos pais, principalmente quando analisadas pela ideia que trazem consigo. Elas tinham por objetivo mostrar ao homem o quanto era importante a preocupação com a vida futura. As expressões usadas naquela época chocavam bem menos o povo, pois antigamente os laços de família não tinham a força que têm hoje, fruto de uma civilização moralmente mais adiantada. Esses laços, que eram mais fracos nos povos primitivos, se fortaleceram com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto das famílias quanto das raças, pois, se as raças não se cruzassem, elas acabariam se degenerando. É uma lei da natureza que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso material. Na Terra, as coisas são encaradas somente sob o ponto de vista materialista. O Espiritismo faz com que vejamos as coisas de um modo mais elevado, ao nos ensinar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Os laços de afeição não se rompem com a separação, e muito menos com a morte. Esses laços se fortificam na vida espiritual à medida que o espírito evolui. É uma verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as dificuldades da vida. Está no capítulo 4, versículo 18 e capítulo 14, 8. Vibremos. Pela paz no mundo e pelo amor entre as pessoas. Pelo Brasil, seus governantes e pelo povo. Pela harmonia em nossos lares. Pelos asilos, orfanatos, idosos e crianças. E pelos que cuidam dos necessitados. Por nossos irmãos mencionados no grupo de orações, para que a espiritualidade os auxilie na saúde do corpo e do espírito.
e agradecemos pelas graças alcançadas. Vibremos pelos suicidas, pelos depressivos, por seus familiares e amigos, por nossos jovens nesse trânsito tão violento. Pedimos a Deus permanecer conosco hoje, amanhã e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem possa nos ofender. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Cristo nos alcance a todos.